passado as nossas celebrações da Semana Santa, esse ano um pouco diferente por não podermos estar presencialmente aqui nos cultos, mas ainda assim continuamos unidos como igreja na celebração da Páscoa. Talvez essa não seja a sua primeira Páscoa, já tenha comemorado muitas outras e já tenha perdido até a conta de quantas comemorou. Ou talvez hoje, pelo fato de ter que estar comemorando em casa, você esteja prestando mais atenção aos significados, a tudo aquilo que envolve a Páscoa. Mas é bem comum encontrar pessoas dentro da igreja até que levam em consideração símbolos criados assim para divertir um pouco a coisa, para deixar mais bonitinha, como o coelho da Páscoa, o chocolate. Mas esses símbolos não têm muito a ver com o significado verdadeiro dela, que a gente comemora hoje. Na Semana Santa nós relembramos o sacrifício de Cristo na cruz. Por mais que a gente rememore nessa semana, nós lembramos dele todas as vezes que entramos na igreja e vemos um crucifixo, como que temos no altar. Mas é bem comum que esse tema também acabe passando um pouco batido, de tantas vezes que a gente acaba escutando e relembrando ele, e de repente ele vira um tema comum, sem muita importância. Eu queria ler com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 27, dos versos 33 ao 50, que conta um pouco de como que foi esse momento da crucificação de Cristo. Diz assim: eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima de sua cabeça uma tabuleta, onde estava escrito como acusação contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam por ali, caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia, começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma das pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Até aqui a leitura do Evangelho. Toda essa trajetória não é novidade para muitos de nós, mas às vezes a gente acaba não dando a devida importância para ela, por conta da quantidade de vezes que a gente escuta, ou até vezes por achar que a gente entendeu, mas não entendeu corretamente o que isso significa. Eu cresci em um lar cristão, ouvindo sobre toda essa trajetória aqui de Jesus, sobre o sacrifício dele e o que isso significava. E eu julgava, devido a tantas vezes que eu escutei isso, eu julgava entender completamente tudo o que isso aqui significava. Mas aí um dia, o meu avô me presenteou com um devocional, que é o Amor Sem Fronteiras, esse devocional aqui, do pastor e evangelista Alcides Yuchi.
Eu acho muito interessante esse devocional porque ele trata de muitos temas que às vezes a gente julga entender. Mas o Yukt trata de uma maneira simples, simples até demais às vezes, que leva a gente a compreender de fato as coisas. E muitas vezes a leitura dele faz com que a gente perceba que nós não entendemos corretamente algo. E teve um dos textos dele que fez eu compreender corretamente todo esse sacrifício de Cristo na cruz. Eu queria ler para vocês também, para compartilhar. Diz assim: no tempo dos navios veleiros aconteceu o seguinte: um deles estava atravessando o oceano quando desabou uma pesada tempestade e uma tábua desprendeu-se do casco do navio. A água entrava com tal força para dentro da embarcação que não era possível bombeá-la. O capitão examinou o estrago, depois disse a todos os marinheiros: só há uma solução para salvar a tripulação e os passageiros. Um voluntário deverá, com a ajuda de cordas, saltar para o lado de fora e com o seu corpo tapar o buraco. A força da água empurrará o corpo para dentro do buraco e assim o fechará. Dessa maneira, será possível alcançarmos o porto. Sem o sacrifício de um voluntário, todos estaremos perdidos. Depois de ouvirem as palavras do capitão, todos ficaram em silêncio. Então um rapaz de 18 anos veio à frente. Eu quero fazê-lo, meu pai. Quando o capitão viu que era seu filho, assustou-se profundamente. Porém tinha chamado um voluntário. E ali estava ele. Não podia poupar seu próprio filho de fazer o que era necessário. O navio alcançou o porto e todos estavam a salvos. Mas o filho do capitão estava morto. Seu corpo, de fato, havia fechado o buraco no casco do navio. Todos acompanharam o velório até o cemitério. Lembraram-se com profunda gratidão que o filho do capitão sacrificara a sua própria vida, para que eles fossem salvos. Essa história resume um pouco do que significou o sacrifício de Cristo na cruz. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu escutava expressões como: Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade. Mas pensar em toda a humanidade era algo vasto demais para que eu entendesse corretamente o que isso significava. Então, de repente, eu li esse texto. E aí, ainda que por um exemplo muito mais enxuto, ele me levou a entender que, de fato, o sacrifício de Jesus foi por pessoas que não merecem. Foi por mim e por você. Foi por... Nós não merecemos aquilo, o que nós ganhamos de Jesus, esse acesso à vida eterna. Mas ainda assim, por amor, ele fez. Morreu por mim e por você. E até por todos aqueles que muitas vezes a gente acha que não merece. Mas mesmo assim ele fez. E eu acho bastante interessante também a conclusão que o Yukt traz aqui, onde ele diz assim: Deus viu que a sua criação estava andando para a perdição. Então Jesus, o Filho de Deus, apresentou-se voluntariamente, desceu do céu e deixou a sua glória para morrer na cruz do Calvário. Ofereceu a sua vida para salvar a todos nós. Pensando na cruz do Gólgota, será que podemos continuar indiferentes para com Jesus? Não lhe seremos imensamente gratos em toda a nossa vida? Essas perguntas mexeram comigo quando eu li esse texto. Porque, de fato, muitas vezes nós somos indiferentes diante do sacrifício que Cristo fez por nós. E essa indiferença só é deixada de lado quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e passamos a ter uma vida plena com Cristo. Na maioria das vezes nós precisamos pedir a ajuda de Deus para que Ele gere um arrependimento verdadeiro no nosso coração. Mas feliz de nós que cremos em um Deus que está sempre disposto a nos auxiliar com isso. Eu queria que você tirasse um tempo durante essa sexta-feira para que pudesse refletir nesse texto sobre a crucificação de Cristo, de Mateus capítulo 27, dos versos 33 ao 50. Leia ele depois
E reflita um pouco nas áreas. Peça que Deus revele para você áreas que precisam de correção. E peça também que Ele te ajude nessas áreas, porque sozinhos nós não chegamos a lugar nenhum. Sem a ajuda dele nós não vamos a lugar nenhum, vamos ficar simplesmente andando em círculos e sempre fazendo a mesma coisa. Peça que Ele te ajude com isso, a reconhecer e que Ele te dê uma nova vida, longe desses erros que nós tanto cometemos. Amém. Querido Pai, nós agradecemos pelo sacrifício que o Teu Filho fez na cruz por nós, Deus. Eu peço, Pai, que Tu não permitas que nós passamos indiferentes por esse sacrifício, Deus. Faça com que Ele toque aos nossos corações e que nós possamos entender plenamente o significado dele, Deus. Eu peço, Pai, que Tu venha estar abençoando a vida de todos aqueles que estão reunidos em suas casas, Pai, celebrando essa Semana Santa, Pai. Eu peço que Tu venha estar com eles ali, Deus. Não deixe que essa seja só mais uma celebração. E peço também que Tu venha estar nos conduzindo, Deus, durante todo esse período de quarentena, livrando de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe nessa sexta-feira, que você possa estar em família, reunido, refletindo sobre o sacrifício de Cristo na cruz. Um abençoado final de semana.